Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e a indicação de hoje, espetacular, é a série da HBO Chernobyl. Eu venho com esse imenso prazer de falar de uma série que eu acho que eu fechei, acho que em 3 dias eu consegui assistir, mas eu tava extremamente ansiosa para vir comentar sobre os meus sentimentos e as minhas sensações ao assistir Chernobyl. Todo mundo já sabe um pouco sobre o que aconteceu. Acabou se criando como uma lenda urbana, algo mais aterrorizante, e a gente não tinha um conhecimento mais pessoal e íntimo sobre a história como um todo. E eu digo a vocês, a HBO veio com uma forma sublime e mesmo depois do final de Game of Thrones, onde todos estavam basicamente órfãos com o final da temporada, com o final de toda a saga Game of Thrones, a HBO veio com esse soco na sua cara, com essa explosão cinematográfica, técnica, de imagem, cores, é tudo. Tudo é muito perfeito e espetacular com Chernobyl. A HBO, eu posso falar pra vocês que eu acho que chegou no topo de uma das melhores séries que eu já assisti até o momento. Eu não sei se eu falo pra vocês que é uma das melhores séries que eu já assisti por conta do meu interesse sobre a história, sobre o meu interesse. E Chernobyl já era uma história que eu já tinha pesquisado muito sobre o conteúdo, e por conta de todo esse meu interesse por trás e das entrelinhas que existiam pela história Chernobyl. E a série HBO conseguiu trazer coisas muito técnicas e informações verídicas sobre fatos reais que aconteceram na época, em 1986, com o maior acidente nuclear da história, atingindo basicamente todo mundo, vamos dizer assim, não só com os efeitos radioativos, mas também com os efeitos morais, com todo o conhecimento do que aconteceu na época em Chernobyl. Independente de todos nós sabermos que são baseados em fatos reais e que muitos elementos verídicos estão descritos e bem discriminados em cada episódio, a gente tem que ter em mente que existe também por trás muita fantasia, muita conspiração, vamos dizer assim, de forma fantástica, mas que a gente tem que entender que nem tudo é verdade, nem tudo é mentira, e que é uma mistura até por conta de ser uma história com uma liberdade muito grande baseado em um livro, Chernobyl. Então a gente tem que ter noção que a gente tem que assistir considerando que muita coisa ali realmente aconteceu, e muita coisa, eu posso dizer pra vocês, o que eles não colocaram é porque foi muito pior do que eles colocaram ali em todos esses episódios que vocês vão assistir, ou se vocês já assistiram. Por que eu gostei tanto dessa série? Eu sei que existe por trás, né, o pessoal acabou falando muito do episódio 3, eu acho que por conta deles mostrarem algo bem direto sobre o que acontece com as pessoas que são afetadas diretamente, com um contato muito direto com as questões dos rejeitos radioativos, mas o primeiro episódio, na minha opinião, foi o episódio que mais me abalou sentimentalmente. Eu fiquei muito abalada. Eu acho que de tudo que eu já li sobre o assunto, o primeiro episódio trouxe toda a imaginação do que iria acontecer. Foi o primeiro pontapé do desastre que estava por vir, e ninguém tinha noção do trauma e do dano que isso vai afetar. Não só afetou naquela época e vai durar por quase 1000 anos. Todos os efeitos radiativos das pessoas presenciaram todo aquele momento. Todos os efeitos que aquilo iria afetar vai diretamente na questão genética. O seu DNA vai ser totalmente modificado para o resto da sua vida. A morte da sua medula espinal vai ser completamente destruída. Fatos a longo prazo, questões de danos por câncer diretamente na região da tireoide, outros tipos de problemas degenerativos que vão acontecer, e que isso acabou gerando uma geração por conta de todo esse trauma, e que muito disso poderia ter sido realmente evitado se toda essa época, até por conta da guerra, por conta de deles quererem politicamente esconder tudo aquilo que estava acontecendo para não prejudicar questões políticas, e não adiantou. O mundo descobriu tudo o que estava acontecendo e foi jogado na cara de
cada um deles exposto, eles ficaram nus, completamente nus, sobre o que eles estavam querendo esconder, não só da humanidade e de todos aqueles que estavam perto da cidade mais próxima de Chernobyl, que eu acho que o nome, não sei exatamente se pronuncia assim, Pripyat, acho que é Pripyat, é o nome da cidade mais próxima e foram os que ficaram afetados mais diretamente. Todos eles estavam com danos e ter algum problema de saúde muito próximo, a longo prazo, algum problema todos eles teriam. Em questão de cada episódio que eu tô falando pra vocês, eu quero colocar realmente os meus sentimentos. E Chernobyl, esses episódios foram interessantíssimos. E como eu expliquei, o primeiro episódio foi o primeiro pontapé sobre a explosão que aconteceu, que foi uma sequência de erros que ocorreu. E essa sequência de erros que estava intimamente influenciado pela sobrecarga que toda a usina nuclear já estava sofrendo. E por conta dessa carga que não conseguiu, eles não diminuíram porque o principal foi avisado que era preciso diminuir essa carga, mas a cúpula maior falou: não, mantém, nada está acontecendo, vamos seguir. E eles fizeram, para poder ter a liberação, os laudos e tudo, fizeram o primeiro teste da usina e mais ou menos nesse período do dia 25 a 26 de abril de 1986, eles começaram a realizar o teste de segurança da usina nuclear de Chernobyl. E o que aconteceu? Que por conta dessa sobrecarga que já estava ocorrendo, que provavelmente já estava tendo indicativos de falhas na usina e que isso só foi abafado, sequenciais também falhas nos testes, eles acabaram realizando os modos de segurança de forma inadequada, porque tudo que estava acontecendo devido à sobrecarga, o aquecimento já era estrondoso. E quando eles realizaram os testes e houve a falha, a primeira fissura, o que aconteceu? Eles foram diretamente com a questão do resfriamento do núcleo. Então eles abriram as comportas. Quando eles fizeram isso, a água se transformou em uma nova explosão, expondo basicamente todo esse núcleo da usina. E quando houve a exposição do núcleo, o que aconteceu? O grafite, que é a parte de proteção desse núcleo, explodiu e isso acabou atingindo toda a cidade mais próxima da usina nuclear, a Pripyat, mas acho que é assim que se pronuncia. Eles foram afetados, todos os bombeiros que estavam em volta, e isso acabou acarretando uma cascata de eventos que não tinha como retroceder, mas tinha como conter a velocidade desse evento. Não sei se vocês estão conseguindo compreender bem. Por conta dessa falha, eles resfriaram o núcleo. E quando eles resfriaram o núcleo, ocorreu um novo evento errado. E com esse novo evento errado, eles precisaram conter cada erro que foi realizado. E por conta de cada erro, o que acontecia? Vidas eram perdidas. E eu acho que chegava nesse ponto que o meu coração, eu acho que a angústia e o sentimento de desespero, eu realmente consegui ser captada por esses sentimentos, porque cada pessoa, cada profissional que ia lá com a questão da honra de proteger e salvar todos ali, né? Porque se isso não ocorresse, a explosão poderia ocorrer. E isso seria muito pior do que já estava acontecendo. Para vocês terem noção, o dano dos rejeitos radioativos, o dano da magnitude de todo aquele potencial de dano era nível 7, o último nível. O mesmo nível que ocorreu também em outro acidente em Fukushima, na usina de Fukushima 1, no Japão em 2011. O dano foi muito grande. O dano foi estrondoso. Conforme a gente vai assistindo os episódios, a gente vai percebendo como a humanidade sabe ser cruel, sabe destruir tudo que a gente poderia imaginar que erros ocorrem, eventos estrondosos, eventos destrutivos podem ocorrer, independente de todo o nosso potencial de ajustes, mas algo melhor poderia ter acontecido se a mente maior dos políticos não aceitasse que tudo aquilo poderia ser escondido. Eles poderiam ter salvado muito mais vidas, porque eles precisavam meio que matar pessoas, porque basicamente foi isso,
eles precisaram chamar os mineiros para ficarem nas instalações subterrâneas, porque por conta de todo esse dano que estava acontecendo do núcleo, da água, a radiação estava começando, iria afetar os lençóis freáticos e a contenção precisava ser feita, e as únicas pessoas que podiam atuar diretamente nisso seriam os mineiros, que iriam atuar diretamente nessa contenção. E a gente assistia aquilo e ficava realmente, todos eles iriam morrer. Eles acabaram no final precisando ficar nus, porque o calor era tanto que eles acabaram trabalhando, como eles retratam de um momento histórico que isso já acontecia, né? Mas eles não tinham noção de que eles não tinham sequer uma proteção contra qualquer coisa. Eles não tinham nenhuma roupagem, eles não podiam ter ventiladores ou nada para conter a temperatura daquele local. A gente sabia que o final deles seria muito triste, e não só deles, mas também dos profissionais que precisavam depois irem até as regiões de comportas e fechar toda a saída de água, porque quanto mais água fosse sendo esquentada, a explosão poderia acontecer e pessoas precisavam ir até o local mais próximo do núcleo e fechar aquelas comportas. Pessoas precisavam limpar os grafites que estavam expostos. Então todos os profissionais que deram a vida em pró da humanidade, em prol de todo esse acidente, não sabiam exatamente do que eles estavam realmente sendo expostos. Eles não sabiam que até com a roupa ou até com todos aqueles equipamentos eles não estavam 100% protegidos. Outro ponto que eu quero passar para vocês, eu realmente queria poder falar muito mais sobre Chernobyl. É realmente uma história extraordinária, não de forma boa, né, de forma negativa, sobre um trauma que ocorreu, mas que tudo isso poderia ser evitado, mas a gente conhecer a história faz com que isso não se repita. A trilha sonora é perfeita, a fotografia é muito perfeita, é muito próximo do... Você acredita que realmente eles estão filmando ali, é muito perfeito. Toda a paleta que eles utilizaram ia muito pro tom do verde, cinza e azul. Tudo muito sombrio, porque imagina só, toda a poeira do grafite, a explosão que dava o reflexo alaranjado, o azul forte, toda aquela iluminação. Existiam os momentos de cores mais claras, mais cinzas. Eles acabaram retratando a questão da proteção da tireoide com as pastilhas de iodeto de potássio. Eles representaram muito bem as informações sobre as suspeitas, e com essas pitadas muito bem inteligentes em demonstrar o domínio do assunto. Além disso, para eu finalizar, eu acho que o auge realmente, o terceiro episódio retrata as vítimas que tiveram a exposição mais próxima de todos aqueles rejeitos radiativos, mostrando como que ocorre o fim da vida de cada um deles e como o dano é muito severo. É uma morte cruel, é uma morte horrível. O dano é explicado que ocorre principalmente nessas pessoas que tiveram a exposição mais direta. Principalmente o que ocorre, eles apodrecem. A coluna deles, a medula espinal é destruída. Não ocorre mais defesa no organismo desses seres humanos. O corpo deles, todo o fluxo sanguíneo é perdido. As veias, os vasos sanguíneos, as artérias, tudo vai sendo destruído e eles vão apodrecendo de dentro para fora. O sangue começa a extravasar, a hemorragia externa começa a ser intensa, e cada momento da vida deles, cada dia que se passa, é um dano sequencial que vai aumentando cada vez mais, e eles estão extremamente expostos. As pessoas não podem entrar em contato com eles porque eles estão extremamente impregnados com aquela radiação. Essas pessoas, os bombeiros que foram mais expostos, quando morrem, eles precisam ser cremados e destruídos todas as roupas, os restos mortais deles. Não existe qualquer garantia de retrocesso, não existe cura para essa situação. É uma morte extremamente aterrorizante para qualquer mente humana, para qualquer visão. A morte é triste. Eles apodrecem, são dores intensas e não ocorre mais efeito de morfina no final.
eles podem chegar a morrer em 3 ou 4 dias. Isso durando até um pouco mais. Dependendo da situação, em 1 ou 2 dias eles podem perder completamente seus sinais vitais. Chernobyl traz toda essa história para que a gente reflita, compreenda que isso não pode se repetir. Então é isso. Torço que cada um de vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no Kinemando para não perder notificações de vídeos novos aqui no canal, vídeos com novas indicações positivas ou negativas de filmes, séries e animes aqui no canal. Dá essa força, porque o canal tá crescendo, vocês estão visualizando, mas não estão se inscrevendo. Se inscreva aqui para dar aquele joinha, compartilhe. Se possível, coloque aqui nos comentários novos temas que eu posso gravar para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.